Sou abaladora, sou a treme terra. Sou toda a moça, senhora da guerra. Sou contra a aventura, aquela que nunca erra. Gosto do sabor na carne e eu sou quem ferra. Sou violadora que nunca esbarra. Oi, Polly. Não entende nenhuma marca. Oi. Sou a rompe serra que devora viva. Oi, Polly. Boa noite. Eu sou uma criada. Tô aqui esperando Luciana chegar. Ela chega já já. Já está entrando. Oi, Lu. Oi, Lu. Menina, a Oi. música aqui, ela não tá querendo tocar até o fim, não. Não sei por E que tá não tá rolando não a música. bom. Eu escutei várias vezes e agora começou a live e ela não quer tocar mais. Enfim, acontece. Então a gente fica com a energia da música. Você tá carregando ainda, Lu? Oi? Você tá carregando ainda? Não, pra mim tá normal. Ah, aqui não tava normal, não. Aqui tava dando como se tivesse ainda carregando. Eu vou fazer um teste aqui de internet, porque a minha internet do Wi-Fi, às vezes, ela oscila e a internet da TIM funciona bem. Aí eu tô usando a da TIM. Hum, a minha tô do Wi-Fi de casa e fica bem, tá tranquilo. Então, a gente aqui hoje. Boa noite, Dora, bem-vinda. A gente tem tanta coisa para conversar, Lu, nessa quarentena, né? A gente isolada, enfim. São tantas novidades.
Pois é, uma quarentena criativa, né? Nesse processo aí de. Eu tava super curtindo sua quarentena criativa. Eu tava todo dia esperando para a arte do dia sua. Vai rolar, vou voltar a fazer. Tem mais disciplina para poder me conectar. Esse é um processo que me conecta, né, com a deusa, com a criatividade, poder Isso. fazer essas exposições, né? Sair da vergonha. Mas quem faz aquilo que você faz nessa quarentena criativa não tem vergonha de nada, Luciana. Me desculpe. A pessoa canta, a pessoa interpreta, a pessoa fica lá fazendo pose, bancando a Cleópatra. A pessoa nem sabe que tem essa capacidade, e aí ativa alguma deusa no momento, e aí vai. Vou falar em Hoje eu já deusa, trouxe as minhas. eu trouxe aqui a Afrodite para participar da live com a gente. E eu não sei se você está reconhecendo que aqui tem uma boneca mágica que você me deu de presente. Sim, A minha curandeirita está participando aqui eu, também. eu sempre vejo a curandeirita nos seus eventos, nas suas atividades. Ela sempre está aqui, a Afrodite que não. A Afrodite fica na Vida em Flor, mas hoje ela vai passear aqui para participar da live. Porque tem muito a ver com o tema, né? Que a gente vai falar de deuses, e aí eu achei que ela representa. Ali atrás está Nefertiti, que foi o tema do vídeo que eu fiz sobre quando eu consegui comprar essa estatueta de Nefertiti com muito sacrifício. Então, eu vou até falar para as pessoas, porque foi o disparador para a gente, para eu ter atinado para essa live, foi esse post que você fez com a Nefertiti. Porque quando você fez o post, você começou a contar a história daquela Nefertiti, de como ela foi parar com você e tudo mais. E aí eu me toquei de quanta coisa, né, que a gente tem em comum e como isso podia ser rico para uma live, para as pessoas que curtem esse tema de deusas, de feminino, sagrado, enfim. E aí eu achei que a gente poderia ter muita coisa para trazer de histórias bacanas e tudo mais. E foi justamente a Nefertiti que desencadeou essa conversa e a gente está aqui hoje contando para as pessoas um pouco disso, né? Mas e aí, Lu, me conta, como é que tá sendo para você esse momento de fazer as coisas com as deusas, enfim, fazendo isso tudo acontecer à distância, vaporização de útero, todo o resto, né, que a gente acaba fazendo online. Como é que tá sendo isso para você? Primeiro, para mim, meu grande desafio foi que o oráculo eu tinha organizado para lançar ele em março. Então, eu tinha já uma data de março, em torno de 21 de março, para lançar. Lancei um pouco antes, mas a data de envio era mais ou menos nesse período. E aí veio todo o processo da pandemia, do confinamento. E eu consegui enviar alguns, outros eu não consegui. Então, eu comecei até a repensar. Eu falei, nossa, será que eu escolhi o melhor momento? Mas todo mundo que recebeu nesse período ficou super feliz, inclusive Mili, nossa professora de dança do ventre em comum, foi uma das primeiras que recebeu. E aí ela já usou numa das lives que ela fez um trabalho com dança e tirou uma carta da deusa. Eu falei, olha, essa primeira edição aí, ela era para ser nesse momento e era para trazer esse alívio, esse conforto para as mulheres que estavam recebendo, né? Então são Isso. cartas bem poderosas. Eu também uso bastante o meu oráculo, o que eu comprei, né? O oráculo da deusa nativa. E interessante que fazer a conexão com essas deusas que são indígenas me remeteu a uma viagem ancestral muito forte, porque minha avó, ela saiu de uma tribo para vir para a cidade e casou, a minha avó paterna. Então, eu me lembro dela, assim, quando ela era viva ainda, ela colocava, tinha não sei quantas garrafas de calêndula, era uma coisa louca de calêndula. Você olhava pro quarto, tinha uma prateleira sempre cheia de álcool com calêndula, e aquilo servia para tudo. Se era uma pancada, ela colocava um algodão com calêndula. Se alguma coisa cortava, era um algodão com calêndula. Tava com dor de dente, era algodão com calêndula. Então, assim, a coisa da medicina ancestral que ela trouxe, né, de aldeia, aquela coisa muito conectada com a raiz mesmo indígena, isso para mim estava esquecido, porque quando ela morreu eu era muito nova, eu tinha 12 anos.
E aí, quando veio o seu oráculo, que eu comecei a pegar ele, eu fui me lembrando de coisas, lembrando de pequenos fragmentos da convivência com minha avó, de coisas que ela fazia naquele tempo. E eu, pela minha idade, não tinha ideia do quanto aquilo era importante para a continuidade, né, desse feminino. Então, o seu oráculo me ajuda muito. Eu queria contar um pouco como foi que a gente se conheceu, né, Lu? Pode começar. Ah, então, As gente. deusas estão envolvidas. As deusas estão envolvidas. Então, a gente se conheceu já tem mais de 15 anos, fazendo aulas de dança do ventre. E aí acontece que várias coisas aconteceram na nossa vida sincronicamente, e a gente, em alguns momentos, se desapartava, e em outros a gente se encontrava de novo, e ia fazendo muitas coisas juntas. E aí sempre tendo como base essa coisa do feminino, das deusas, das conexões ancestrais, da dança, né, Lu? Sempre a dança como um movimento importante pra gente. E eu estava até falando para Lu ontem que uma das lembranças que eu tenho dela é de uma coreografia que ela fez com cesta de flores. Eu nunca esqueci disso. Toda vez que eu escuto a música, eu só lembro dela dançando com a cesta, coisa mais linda. E ali foi um desafio, né? Eu lembro que foi um desafio, porque eu gostava de dançar com a bengala, qualquer outro elemento assim, né? Mais yang, mais masculino. E aí eu falei, não, eu vou me desafiar a me conectar com essa dança que eu acho que era egípcia, né? De uma forma bem, bem feminina, bem suave, bem doce. E aí foi um desafio fazer essa conexão com a dança da cesta de flores, né? Me conectar com esse aspecto aí do feminino. Pois é, tá vendo? Olha quem entrou, Sônia. Ah, Sônia! Ela falou que vinha. Então, aí eu tava lembrando que quando eu tinha uns 8, 10 anos, eu sempre ficava vidrada quando passava esses filmes de deusas, filmes do Egito Antigo, Cleópatra. Eu ficava louca, eu adorava, eu tinha muita vontade de assistir, de saber mais, de pesquisar, de conhecer a fundo o que era que aquilo significava, né? E aí, pelo que você contou também na história da sua Nefertiti, você também tinha esse mesmo gosto, né? De Sim, Cleópatra. as minhas lembranças são, eu assistia uma série, não sei, que chamava Poderosa Isis, e que, assim, muita gente não tem lembrança, e eu saí outro dia catando no Google, porque eu lembrava perfeitamente da roupa dela branca, assim, estilo... Era uma coisa meio grega, eu acho, a roupa, mas ela era uma deusa egípcia, Poderosa Isis, e aí eu descobri que existia mesmo essa série. Não foi coisa da minha imaginação pisciana. Eu assistia isso, eu lembro também exatamente das aulas de história da sétima série, que era sobre esse período, Mesopotâmia, Antigo Egito, eu amava. Eu tive a oportunidade de me perder no Museu do Louvre para ficar horas atrás daqueles monumentos das egípcios e de tudo que tinha daquela época. Então eu sempre fui encantada e uma coisa que eu queria ser quando era criança era arqueóloga para trabalhar no Egito. Eu Era também. isso. Aí virei arqueóloga do mundo inconsciente pela psicologia. Pois é, era exatamente isso que eu sentia também. Engraçado que eu estava pensando até hoje, né? Como é que foi o divisor de águas para mim em relação a essa curiosidade de conhecer mais sobre as deusas e tal. E eu acho que o divisor de águas para mim foi aproximadamente 20 anos atrás, quando eu comprei um livro sobre a deusa Ísis, que foi escrito por uma sacerdotisa de um templo de Ísis. E ela descreve todas as práticas tradicionais desse culto à deusa Ísis ainda hoje, né? E aquele livro me encantou de uma forma porque ele trazia uma riqueza de detalhes e eu via que aquilo ali era real. Não estava na TV, não era digamos assim, um ritual que estava acontecendo no filme e tudo mais. Era real, era uma sacerdotisa colocando seus conhecimentos num livro a serviço de manter essa tradição de Isis viva, né? Então eu fiquei muito encantada com aquele livro. Aquele foi realmente, para mim, o que me fez querer, digamos assim, estudar mais, cutucar mais algumas coisas e fazer algumas analogias.
tecer relações entre coisas que eu já conhecia com outras que eu ia encontrando e deixar, oi Maria Ângela, e deixar, fazer com que essas costuras fizessem com que eu consolidasse um pouco do conhecimento em relação às deusas. E aí me veio, enfim, a coisa das deusas gregas, que depois foi inevitável não ter ido para esse lado, porque acaba que Isis, ela também, enfim, tem uma história com as deusas gregas, né? Enfim, algumas denominações de deusas gregas que têm a ver com facetas da deusa Isis. E aí isso tudo vai se expandindo e a gente vai descobrindo que no final das contas tá tudo junto e misturado. Exatamente. O meu processo assim foi bem bonito, porque quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu já estudava Jung por fora, estudava um pouco de astrologia, então eu já me apropriava dos mitos, né? E assim, ao longo da faculdade eu ia estudando sozinha, e quando eu terminei a faculdade, que foi em 98, mais ou menos, eu já tinha uma ideia de círculo de mulheres, mas era uma coisa que se falava pouco aqui, né? A gente não tinha Isso. como era hoje, que é maravilhoso, milhares de círculos acontecendo e tal. A gente não tinha isso, a divulgação era bem, bem precária, né, para você chegar nas mulheres, mas eu fiz um círculo, acho que em 2000 ou 2001, e aí tava a Mili, tinha algumas pessoas, e aí eu fiz no dia de Pachamama, que se eu não me engano é agora 1º de agosto. E Isso. aí eu convidei essas mulheres para a casa que eu morava, tinha uma varanda imensa lá. Eu lembro que a minha mãe e a minha tia ajudaram fazendo um chá, a gente fez assim uns sequilhos para servir. E aí o tema era um ritual, né, para trazer, né, a abundância para Pachamama, né, para a gente fazer a doação para Pachamama, que é o que acontece no ritual. Então eu peguei sementes, várias coisas, aí cada uma fazia a sua mandala com cereais para fazer essa doação a Pachamama. E aí foi o meu primeiro círculo de mulheres que aconteceu. Achei uma foto impressa outro dia, assim, num papel, sulfite, desse evento, e aí eu tirei a foto disso para guardar para a posteridade, que foi meu primeiro trabalho com o círculo de mulheres, foi desse jeito. Depois a gente começou a fazer outros, né, mais pontuais. Dei aula de dança do ventre também um período, né, assim, para iniciantes. Sua conexão tá caindo, Lu. Ai, meu pai do céu. Ah, Então essa foi a minha primeira conexão, né, com esse mundo do feminino. E foi a partir de Pachamama. Eu tinha um blog também chamado Pachamama. Esse blog se perdeu porque eu perdi a senha e anos depois o blogger, que eu acho que é da Globo, não sei, saiu excluindo esses blogs muito antigos, mas eu tinha um blog chamado Pachamama, que era bem, bem focada. Hoje eu criei uma bonequinha, né, que é uma Pachamamita. Então, assim, eu estou retomando, né, isso, tipo 2000, já são 20 anos, e aí eu estou, esse ano, retomando coisas que eu fazia nesse período. E essa relação também com as deusas de forma mais efetiva. então, foi bem interessante porque justamente nesse ano, tanto eu quanto você, estamos lançando produtos voltados para a deusa, né? Lançando produções nossas voltadas para isso, para esse universo. Você falando sobre as deusas ancestrais indígenas e eu trazendo os florais e deusas gregas. Enfim, me conta um pouquinho como foi para você decidir fazer um oráculo. Fiquei curiosa, porque o oráculo é a coisa mais linda, eu uso ele sempre. Inclusive, hoje de manhã eu pedi um conselho para ele. E, enfim, foi lindo. E é isso. Como foi isso, Lu? Então, há uns 4 anos eu comecei a ler sobre mitologia indígena e eu tinha um círculo de mulheres que eu trabalhei, tradicionalmente mulheres que correm com os lobos, mas eu fico muito cansada em repetir temas. Aí quando chegou no 2º ano eu falei, não, quero fazer outra coisa. E aí eu tinha um livro, que é um livro de Wicca, que trabalhava com deusas indígenas, né? E foi a partir desse livro, acho que é o Wicca Brasil, mas ele não está esgotado.
Eu falei, não, eu tinha esse livro há muitos anos guardado. Eu digo, vou pegar esse livro aí, vou resgatar. E aí eu comecei a fazer um trabalho com ele. E foi um trabalho de 1 ano para um círculo aberto, foi bem legal. E aí uma amiga da Paraíba falou assim, venha trazer seu trabalho para cá. Eu falei com a outra amiga, né? Tem um dia da deusa que elas comemoram lá. E eu falei, gente, como é que eu vou levar esse trabalho? Esse trabalho nem foi estruturado ainda. E aí passou. Depois eu fiquei pensando, como é que eu posso levar alguma coisa? E aí veio a tal ideia do oráculo. Eu disse, não, eu posso fazer um oráculo, porque como eu uso muito oráculo, eu sou a louca do oráculo. Tenho todos os tipos de oráculo. Saio comprando hoje, principalmente produção autoral. Quem está fazendo oráculo, eu saio comprando. E aí eu falei, não tem um oráculo com a representação. Inclusive, muitas dessas deusas indígenas, você não tem nenhuma representação. Algumas você acha até ilustrações, mas a maioria não tem. Então eu escolhi um grupo de deusas, né, um grupo de mitos para fazer, de várias etnias diversas, e convidei uma participante do meu círculo para ilustrar, né, porque ela trabalha com artes, e aí eu convidei ela para ilustrar. Então a gente ficou um ano e pouco nessa gestação, né, até cada deusa sair, a gente olhar, né? Ela tinha toda a liberdade de criar, às vezes eu olhava e sentia a conexão, aí se não sentia, a gente conversava o que estava acontecendo, até que ficou pronto o oráculo, a gente se deu um prazo, e aí ficou pronto no início do ano, no início desse ano. E foi muito legal, assim, a recepção das pessoas, né, que a gente fez, tipo, uma economia colaborativa, né, fez um pré-lançamento para arrecadar o dinheiro para fazer as impressões. Então, funcionou dessa forma e muita gente interessada, muitas mulheres interessadas, algumas trazendo a mesma história que você trouxe, de uma história na família, né, que tem, né, uma herança aí de uma etnia, e a pessoa se lembrou, ou teve um insight, ou se tocou a partir do momento que ela teve contato com o oráculo. Eu trabalhei quase 2 anos em Porto Seguro, né? E na época, acho que foi 2003, eu passava ali por Cabralha, comunidades indígenas, né, Pataxó, e eu não tinha essa relação ainda. Apesar de praticar xamanismo, mas era um foco no xamanismo norte-americano. Mas assim, hoje eu fico pensando, poxa, eu estava tão pertinho deles ali, morei naquela região e tive pouco contato, né? Então, isso também foi uma coisa que eu busquei. A gente tem muita coisa falando de práticas nativas americanas, né, das histórias, dos mitos, tem cartas do caminho sagrado, então tem livros que trazem isso, e a nossa mitologia fica perdida, e é muito linda e é muito rica. Tem muita coisa para explorar. Aí foi assim que nasceu o oráculo. Engraçado que você está falando isso, da coisa da conexão indígena e tal. E eu estou me lembrando aqui que em 2007, quando eu fiz a formação em danças circulares com Sirlene, eu ganhei minha primeira maraca. Na verdade, eu acabei ganhando 2 maracas, porque eu comprei uma maraca e depois eu ganhei uma outra de presente. Então, foi muito poderoso para mim, assim, conduzir uma roda de danças circulares indígenas sacudindo minha maraca, sabe? Foi um negócio incrível, porque eu nunca tinha sentido aquele poder. E as danças indígenas são muito poderosas, são muito fortes, de muita conexão com a terra, de muita Com a conexão com a terra. ancestralidade. Você sente aquela energia mesmo ali, pairando no ambiente. E agitar a maraca, meu Deus, foi... Primeira vez que eu sacudi a minha maraca, foi um negócio mágico para mim, sabe? Foi meio que me lembrando, assim, que a veia indígena pulsava aqui dentro e eu não tinha ideia de que isso fazia parte de mim daquela forma. Justamente por isso, né? Pelo fato de que a tradição se perdeu em algum momento e, enfim, a gente não deu continuidade. Mas foi muito interessante porque surgiu dessa forma. Foi empunhando a maraca que eu senti o poder indígena em mim. Ali sim eu senti. Pois é, volte a empunhar sua maraca. É Oh, boa para pode fazer acreditar. limpeza. A gente vai Pode passando no acreditar. corpo todo, ativa todas as células. Exatamente. Exatamente. Faz uma limpeza fantástica, hein? Pois é.
Exatamente. E aí, quando você Assim falou do nasceu seu. minha cria. E como nasceu a sua cria? Ai, menina, minha cria nasceu por causa do isolamento social. É isso. Dentro de casa, no primeiro momento que eu estava aqui, eu comecei a perceber algumas coisas que estavam acontecendo e eu levei praticamente 25 dias de virote. Eu deitava para dormir, mas minha cabeça não descansava, porque eu ficava recebendo os insights das coisas que eu tinha que escrever. Então eu escrevi o livro todinho em 25 dias. Foi um processo muito louco, porque não era porque eu queria escrever, era porque o conteúdo chegava. E chegava e eu ia colocando ele para fora, consolidando, consolidando. E quando eu menos esperava, tinha um livro pronto. E aí eu disse, sim, e agora? Por que que isso aconteceu, né? Por que que surgiu essa teia entrelaçada de falar de florais e juntar com arquétipos das deusas? E aí foi muito interessante porque eu nunca tinha parado para fazer isso de forma estruturada antes. Eu observava que quando eu atendia algumas mulheres com os florais, eu sentia que de alguma forma tinha uma identificação arquetípica com os florais que, que, que elas naturalmente estavam mais inclinadas a utilizar por ser a sua personalidade, o seu jeito de ser. Mas eu não tinha levado isso muito a sério. Eu continuava no processo de fazer toda a orientação de floral da forma como eu aprendi. E de repente isso foi surgindo de uma forma intuitiva tão forte, tão forte, tão forte, que eu respeitei essa intuição e comecei a ter, digamos assim, percepções de que aquilo que estava surgindo para mim era válido, sabe? E foi muito louco, porque quando eu esperei, estava lá o livro pronto e eu falei, tá, e agora eu faço o que com isso? Eu vou lançar, né? Então, ele ficou pronto hoje, a parte gráfica dele ficou pronta hoje. E agora ele vai para produção gráfica, né? Vai imprimir, rodar e tudo mais. E como eu oferecia a possibilidade, eu queria muito, porque isso era meu feminino gritando que eu tinha que fazer. Contrariando todo o meu lado prático, porque eu sou extremamente prática, extremamente yang nesse aspecto. Mas eu falei, não, eu vou ter que ouvir o meu feminino. O meu feminino quer um livro que seja artesanal nesse primeiro lote, quer um livro que tenha o frufru, quer um livro que tenha coisas diferentes, sensorialidade, algo que remeta ao universo das deusas da forma como eu acredito e como eu percebo. Então, assim, enfim, acabou que está sendo construído e eu vou ter as duas possibilidades, né? De ter um livro tradicional, lógico, e um lote pequeno dos livros artesanais que já estão sendo, enfim, já foi projetado, está agora na fase de fazer a impressão para a gente começar a produção artesanal dele e aí fazer as entregas, né? Então foi Aí muito vai ter o interessante. livro e mais as cartas. Então, Como é que são vai ser? coisas diferentes. O livro é o livro. As cartas são as cartas. O oráculo, ele é à parte, ele não faz parte do livro. Ah, sim. Porque essa coisa de fazer livro com oráculo é um negócio muito complicado em termos gráficos. E aí eu preferi fazer à parte uma coisa e outra coisa. Então, tem o livro tradicional, o livro artesanal e tem o kit Experiência das Deusas, que é uma linda caixa de madeira com o livro dentro, mais o oráculo, mais uma alquimia da deusa Ah, Afrodite, que eu criei no ano passado, e mais um brinde surpresa, que vai dentro dessa experiência. Então, assim, a mulher não compra um livro, ela compra uma experiência para poder sentir a ativação da deusa acontecendo ali no momento que ela lê o livro, né? Que era o que eu queria. E eu falei, gente, tô louca, como é que eu vou fazer esse livro? Então, não, eu não vou, não tenho condição de eu fazer o livro, mas eu tô conseguindo fazer a concepção dele e consegui uma parceira maravilhosa que vai fazer a parte de encadernação toda para mim. Então, assim, vai acontecer sem que eu deixe de fazer outras coisas, sabe? O meu desejo mesmo era que eu fizesse tudo, mas eu não vou conseguir, eu tenho que ser realista. Porque nesse meio tempo eu escrevi um capítulo para um outro livro que vai ser lançado no ano que vem, mas que também já está pronto. Então, assim, foi muita produção em 3 meses de sim, isolamento. sim. Foi muita coisa sendo produzida. Eu te entendo porque eu pensei em bordar o saquinho que ia o oráculo. E aí depois eu vi que não ia dar para eu fazer isso.
porque senão ia Pois ficar é. muito tempo bordando saquinho por saquinho para fazer, e aí eu desisti dessa parte e acabei que a gente usou serigrafia mesmo, mas a gente também buscou assim usar um material do saquinho é algodão, né? Buscar fazer a coisa mais sustentável assim possível, que deu para fazer, a gente conseguiu fazer dessa forma. Pois é, porque assim, se eu fosse fazer pela minha vontade, eu ia fazer todo o processo. E eu não tenho experiência nenhuma em encadernação artesanal. Então eu ia ficar muito louco, eu ia ficar aqui me batendo, tendo que fazer algo improvisado. Eu falei, não, não dá, não tem condição. Aí eu achei uma pessoa que trabalha com encadernação, que faz várias coisas muito lindas, assim, de papel. E aí a gente chegou num projeto, né? Fizemos juntas o projeto do que eu queria. E é isso. Então vai ficar muito mais tranquilo para mim, porque se eu fizesse de outra forma, eu ia deixar algumas outras coisas de lado. E nesse momento eu não posso deixar as coisas de lado, né? É justamente o fato de estar correndo atrás de fazer outras coisas e, enfim. Mas o processo de criação foi bem intenso, viu? Foram 25 dias de virote. Eu deitava para dormir, mas eu acordava louca para ir pro computador porque várias coisas iam chegando e eu queria colocar. E descobri o recurso ditado no computador. Ali foi a minha salvação. Uhum, Eu nunca tinha usado esse eu uso. recurso. E aí eu comecei a usar o recurso ditado e agilizou muito o processo, porque eu ficava falando loucamente com o computador e depois eu ia lá e dava uma olhada no que surgiu. E é isso, né? Pois é, estou curiosa porque eu acho que eu escolhi a experiência completa, né? Você escolheu a Provavelmente. experiência das deusas, isso. Tá É, quase pronto. Tá no processo agora de fazer, eu tô tipo intuição, começar. Eu vou escolher aquilo que me dá a experiência completa, que é diferente. Isso. E eu tava me sentindo muito esquisita, porque a proposta inicial era que fosse uma caixa de papelão. Eu falei, poxa, eu vou fazer uma caixa de papelão, mas isso não é sustentável. Depois a mulher pega essa caixa e joga fora. Quantas caixas de papelão, né? Eu vou acabar colocando no meio ambiente. Eu vou pro inferno se eu ficar fazendo isso aí. Falei, não, eu vou comprar uma caixa de madeira, porque é mais justo. Essa caixa de madeira pode ter várias possibilidades de uso. A mulher pode fazer uma decoração dela, pode guardar outras coisas ali dentro, pode manter o livrinho acondicionado na caixa, pode guardar fotografias, enfim. É uma caixa de madeira. É difícil alguém se desfazer de uma caixa de madeira como aquela. Então eu achei que valia mais a pena ter um produto mais, digamos assim, mais durável, que não fosse uma caixa de papelão. Porque a caixa de papelão ia ser prática, ia ser mais barata, mas em compensação eu ia ficar com aquele sentimento de que eu tô jogando muito lixo na rua. E eu detesto jogar lixo, criar coisas apenas porque tem um rótulo, porque tem não sei o que, eu odeio excesso de caixa e tal. Aquilo estava me incomodando. Eu falei, não, não quero a caixa, vamos fazer o livro, mas sem essa caixa aqui vai ser uma caixa de madeira e é isso. Eu acho assim que esse processo de conexão com as deusas também tem que trazer essa consciência, né? Conexão com Deus, o sagrado feminino, faz a gente olhar muito para o nosso planeta, que é feminino, né? Que é a Mãe Terra, que é uma deusa, né? E como é que a gente está lidando, né? Com todos os recursos aí que ela oferece para a gente. Então, quando eu crio também alguma coisa assim, eu penso nessa possibilidade. Então, as curanderitas que são lã de carneiro, então o material é todo orgânico, né? As bonequinhas também que eu faço com os cereais, né? As mamachas, elas também são com algodão. Curanderita se apresentando. Não é porque nasceu de mim, não, mas eu acho todas lindas. Eu também acho fofa demais. Ela fica aqui Então, sempre comigo. Ela sempre fica aqui no meu quarto porque é, me dá aquela lembrança, sabe? De, opa, pois, feminino. aí eu tô. Aí essa daqui é uma bote chatonian, que é uma deusa arco-íris. Aí os cabelinhos dela. Isso aqui é um protótipo que eu tô fazendo pra mim. Maravilhosa. E aí Maravilhosa. ela é uma das primeiras. Eu não sei quanto tempo eu levo pra fazer, mas ela tem bastante movimento. E isso é para uma conexão com, não só com a deusa da carta, né? Mas a pessoa poder depois. Eu ainda estou pensando em como fazer.
em conectar com uma bonequinha daquela deusa, né? Começar a materializar aí em 3D esse processo também dos oráculos, né? Buscar outras formas de conexão, como você falou da experiência, né? Buscar outras formas de conexão com esses mitos. Maravilhoso, gente. Imagina você fazer isso. Vai ser uma coisa louca. Você sabe que a primeira pessoa a comprar vai ser essa daqui, né? Mas No são dia que você 17, tá pronto. 17 bonequinhas. No dia que E você eu não falar tá sei fazer pronto, eu vou nada ficar louca. igual. Então, vai ser tipo assim, 17 e cada uma vai ter sempre um modelo diferente. Nunca vai ser, eu quero uma igual à sua, ou eu quero uma igual a Jaesca. Isso para mim não funciona. É artesanal e único. E é Cada um exatamente isso daí que faz com que o processo seja mais lento, né? Porque ele está sendo. É como uma energização que você está fazendo ali, né? sim. Inclusive é bem cansativo, não consigo. Já tentei, tipo, vou fazer. Hoje eu tô de folga, vou fazer em escala. Não funciona. Escrever também as mensagens do oráculo, né? Apesar das mensagens serem curtinhas, é engraçado que quando eu leio, eu não reconheço que saiu de mim, né? Eu realmente fui um instrumento ali, que eu escrevi isso, mas olhar também assim para o oráculo foi um processo difícil na época, porque quando eu estava nessa parte de canalizar essas mensagens, a minha mãe faleceu, né? Ela tinha internamento domiciliar de muitos anos e foi nesse período. E aí, o período que eu fiquei em casa, me recuperando e tal, eu falei, olha, eu vou me conectar aqui, vou com as deusas. Então, elas foram muito importantes para mim nesse processo. Eu já tinha as cartas, a gente já tinha feito os testes, e aí eu fui conectando cada dia com uma e trazendo a mensagem delas, assim. Então, foi um momento bem, bem forte, importante da minha vida, quando elas se materializaram, né, nas suas Entendi. mensagens. Mas então, e essa ideia agora que você falou aí de fazer as bonecas, vai ficar maravilhoso, gente. Vai ter uma. Enfim. Eu me lembro quando você estava fazendo a minha, você mandou uma foto para mim, que você estava energizando ela, né? Teve alguma coisa que você fez, acho que foi uma roda, Foi o rito e ela estava Munaiki. lá recebendo essa energia. Eu recebi o Munaiki e aí ela recebeu junto. Pois é. Então elas ficam um tempo no altar, elas têm todo um processo até elas estarem preparadas para ir para as suas guardiãs. Então, e eu trouxe a Afrodite porque a Afrodite tem um papel importante aqui hoje. Essa Afrodite foi uma história muito interessante porque em 2018 eu comprei uma Afrodite em Atenas, uma Afrodite raiz, feita lá em Atenas, e eu coloquei na mala e trouxe para o Brasil comigo. Quer dizer, tentei trazer para o Brasil comigo. No meio do caminho, ela se partiu ao meio. E aí fiquei muito, muito chateadíssima, né, por ter perdido a Afrodite, que eu queria, comprei lá e tal, mas não consegui mais comprar, já não dava mais para comprar, enfim, cheguei aqui super chorosa, porque eu tinha perdido minha Afrodite. E aí no ano passado, eu resolvi fazer uma busca pela internet e consegui achar esse fornecedor. Sei lá, nem me lembro mais o nome do fornecedor. Eu sei que quando eu bati o olho, era muito parecida com a que eu tinha perdido. E aí eu falei, eu vou experimentar, né? Se for. Enfim, resumo da ópera, que essa é mais bonita do que a que eu perdi. E eu tinha ficado com medo de que ela não fosse tão bonita. E a Afrodite, ela tá sempre comigo, porque é uma deusa que tem muito a ver com o meu estilo, tem muito a ver com a coisa dos relacionamentos, de conhecer gente, de estar sempre na parte social, de, enfim, se conectar com pessoas pelos relacionamentos, de, enfim, gostar de arte, gostar dessa coisa da beleza, de enxergar as coisas no detalhe, é, artístico, música, exposições, a coisa do artesanato, olhar aquilo com os olhos da beleza, né? Então eu falei, não, a Afrodite tem que ficar comigo agora colada, porque eu tenho que lembrar que ela existe e que eu tenho que valorizar isso, né? Porque senão a gente. Eu sou uma Atena muito danadinha, então a Atena tem que dar espaço.
Tem. Elas nos visitam, né? Então, às vezes tem Aham. gente que visita e fica para dormir e não quer mais ir embora, né? Daqui a pouco Atena, é o no caso da caso. Atena com você aí. Aham. Ah, pois. A Atena fica, e aí tem hora que eu tenho que dizer para ela, sai para lá um pouquinho, dá espaço para as outras, por gentileza. Porque senão ela vai ficando, né? A gente entra na coisa do racional, do prático, do vamos fazer da forma que é mais rápida. E essa não pode ser a forma como a gente encara a vida. De vez em quando a vida faz curva e a gente tem que encarar. Então, assim, foi a Afrodite que me deu força para que eu não parasse meu processo de criação nesse momento que eu estava dentro de casa, por exemplo. Se fosse depender da minha Atena, eu tinha quebrado tudo. Tinha ficado louca, porque queria tudo prático, rápido e tal. Não, a Afrodite foi lá com suavidade e me fez enxergar beleza de outra forma, né? Então, eu acho que tem tudo a ver. Por isso que ela está aqui comigo e eu não abro mão. Mas me fale, Lu, quando você fez o seu oráculo, você fez uma quantidade pequena, né? Você vendeu tudo antes de acontecer, não foi Isso, foi. Foram 50 unidades que eu fiz. E aí eu vendi todas. Não, desculpe. Foram 100 unidades, aí eu vendi todas e algumas foram presenteadas para algumas pessoas especiais, assim, que a gente queria dar. Então a gente disponibilizou uma quantidade. Aí as outras foram vendidas e agora a gente vai fazer para setembro, né? Por conta da pandemia, correio está muito sobrecarregado. Aí eu deixei para setembro ter esse segundo momento de lançar de novo. Também não é minha ideia ficar fazendo desesperadamente oráculos ou fazer uma tiragem enorme, até porque o custo de oráculo artesanal, gente, é altíssimo. Eu estava conversando antes com a Inês que eu queria um valor mais acessível, só que não tem como. Então a gente tem que fazer dentro da possibilidade, o máximo que eu consegui chegar, que o oráculo é R$ 80. Na minha ideia de imaginação, eu achei que eu ia poder vender por uns 60 tranquilamente. E aí, o que eu faço, eu tenho uma parceria com a ilustradora, então a gente divide aí parte dos lucros, e a minha parte eu faço uma doação para etnias, né? E como está tendo essa questão do Covid, todas estão precisando muito, porque a forma que eles têm de ter uma grana é saindo para a escola, vendendo artesanato, eu saí dividindo esses valores assim por várias tribos ou aldeias assim que eu tenho ou o contato das pessoas, dos caciques, ou que alguém tenha contato. E aí a minha proposta com o oráculo é essa, é divulgar, né, fazer com que ele chegue em vários lugares e que esse lucro possa ser revertido para quem é de direito, né, porque eu estou trazendo a história, né, desses povos. Então eu repasso para eles dessa forma. É uma forma de agradecimento. E uma coisa que você falando de Afrodite, tudo me chama a atenção, é que as deusas nativas, elas são muito terra mesmo. Tipo, se eu pensar em algo mais Afrodite, eu posso ter uma deusa que ela não é nada bonita, ela é velha, né? Que é Catchurel, assim, para os padrões de beleza, mas ela é do balacobaco, assim. É a que leva você para o prazer de viver, para o seu corpo, para a dança. E ela é a personagem principal de um mito que chama Muqueca de Maridos, isso? que é o título do livro de uma antropóloga, né, Beth Midler. Então, assim, eu pensando aqui, deixa eu ver qual é a minha Afrodite aqui nesse oráculo. Minha Afrodite é ela, Catchurel, que come os homens e chupa os ossinhos. E usa os ossinhos dele para fazer, como tornozeleiras e dançar. Já pensou? Do E que babado, viu? tira todas as mulheres da cozinha, né, dos cuidados com os homens, para ir curtir na lagoa e ficar só dançando e cantando. Interessantíssimo essa daí. Enfim, mas é isso, né? Eu acho que essa conexão, quando a gente começa a perceber como a gente se conecta com as deusas, como a gente consegue
entender a forma como elas operam na vida da gente, na nossa psique, né? De que forma a gente consegue ter essa conexão e perceber a cada momento, por exemplo, eu estou agora fazendo de uma forma muito Atena, ou agora estou sendo muito Deméter. Então, perceber, ter essa consciência, acho que é um caminho que é super importante. Para mim, ajudou muito. A primeira vez que eu fiz assim um estudo de deusas para mim mesma, sei lá, já nem lembro quantos anos tem isso, eu acho que foi em 2004, 2003, alguma coisa assim. Eu tomei um susto, porque a Atena tinha todos os pontos, praticamente. Atena e Perséfone. Olha que É o teste interessante, Atena e Perséfone conversando, né? Então eu falei, gente, como é que pode um negócio desse? E as outras, dá espaço, minhas filhas. Abre aí, criatura. Abre lugar para as outras. Então foi uma conquista mesmo, assim, de procurar abrir essas oportunidades para que outras deusas se manifestassem, né? De entender muito, de ganhar consciência disso. Tanto que você falou que você gostava de dançar com a a bengala. Eu gosto de bengala. dançar com a espada, gente. Meu negócio sempre foi a espada, né? Então, tipo, é isso. E aí temos que equilibrar com a cesta de flores. Temos que equilibrar com a cesta de flores, né? Temos que equilibrar com a cesta de flores. Então, assim, para mim foi super útil, assim. Foi um conhecimento que me ajuda, que ainda me ajuda muito, né? E me ajuda também a ajudar outras mulheres. Porque ter consciência desses passos, ter consciência desse ambiente que a gente cria para as deusas se manifestarem na gente, ajuda também a gente a integrá-las, a ter espaço para todas elas e reconhecer em que momento a gente está sendo o quê, né? Você percebe isso também em relação às deusas do seu oráculo? Em você? Não tão claramente, porque as deusas gregas, elas têm as características bem do mundo moderno, né? E as deusas nativas, elas são nativas, então elas são muito instinto. E aí a conexão é feita por outro caminho. E aí, à medida que você vai falando, eu vou percebendo isso, né? De que até para fazer correlação, às vezes é mais complicado. Às vezes é mais fácil fazer correlação com mitologia indiana. Uma Durga, por exemplo, né? Então, assim, eu consigo imaginar alguém que seja Kali aqui do meu oráculo, essas deusas mais que eu acho que são mais primordiais, né? Essas mitologias mais antigas. Isso. Eu consigo, é mais fácil fazer essa associação, porque as deusas gregas, elas já vieram, né, já gourmetizadas, né, pra gente. É verdade. Gourmetizada, disse tudo. Por exemplo, Michele está perguntando aqui qual a dica para começar a descobrir nossa deusa e fazer essa conexão. Você quer responder, Lu? Bem, primeiro, Michele, você é deusa. Primeiro ponto. Não tem o que descobrir a deusa. É reconhecer, tipo, eu sou deusa. Sou deusa poderosa. Tem até uma musiquinha que eu vou ver se eu acho depois, que ela fala: eu sou deusa toda poderosa, em espanhol. Acho que é Loli Cósmica. Então é reconhecer a deusa que você já é. Né? Todas as mulheres são representação da deusa. Eu estava ouvindo um podcast outro dia que a pessoa foi para uma festa de Lakshmi, na Índia, e aí disse que a mulher, a dona da casa, deu dinheiro para todos os homens que estavam nessa festa. E aí ela achou tipo um absurdo, as mulheres não receberam dinheiro e tal, e foi perguntar. Aí ela falou assim, não, porque as mulheres já são Lakshmi, elas são a própria abundância. Os homens é que precisam do dinheiro. Porque sem Lakshmi, eles não têm dinheiro. Então, já somos deusa. Primeiro é reconhecer isso. Sou deusa. Agora, cada dia, né, um aspecto do que eu sou vai sendo projetado aí e aparece em outras deusas. Isso. E tem uma outra coisa também, né? Que é importante, Michele, que é assim, a nossa deusa. A deusa não é um signo. Eu sou de Leão, por exemplo. Sim. O nosso objetivo de vida em relação a esse trabalho com deusas é fazer com que a gente consiga integrá-las e não separá-las.
Não dizer assim, ah, eu sou tal deusa, porque isso daí é uma postura que faz com que a gente viva uma vida pela metade. E como eu falei, né, eu sou muito Atena. Se eu não tomar cuidado, minha Atena domina tudo. Quinha, você tá aí, sua linda. Então a minha Atena domina tudo. Então eu já sei que eu sou muito mental. É meu papel buscar outras formas de me conectar com o mundo que não só pelo lado mental. Então, claro, quando eu posso, eu faço alguma coisa de artesanato, eu faço comida, né? Então, assim, eu procuro trabalhar coisas relacionadas com outras deusas que fazem com que essas qualidades aflorem. Então, o primeiro passo, né, para fazer essa conexão é começar a reconhecer, como o Lu falou, reconhecer que você é deusa e buscar dentro de você quais são as características que marcam esse território de cada deusa dentro da sua realidade. Uma das coisas que eu tenho feito é o grupo que tenho toda quarta, que é o grupo de estudos com as deusas e seus arquétipos. E aí a gente está trabalhando loucamente. Semana passada não teve porque, enfim, foi uma semana de luto para mim. Mas na semana retrasada a gente estava trabalhando Perséfone. E a gente se encontra em Atena, Thaís, exatamente. A gente se encontra em Atena e Afrodite também, infelizmente. É isso. É, É porque Afrodite não, Perséfone. Atena é a filha do pai. E se a gente vive numa sociedade patriarcal, para ser aceita, a gente precisa ser a filha do pai. Isso. E Atena é o modelo atual que é visto como o bom, né? É a mulher no mercado de trabalho, é a mulher guerreira, é a mulher que abre espaço, é a mulher que briga para conquistar espaço, que faz a coisa das políticas para mulheres, é a mulher politizada. Então, Atena é um padrão hoje que tem a ver com o que o mundo espera da gente. Então, é muito conveniente ser Atena. Porque a gente consegue estar dentro do padrão que se espera. Mas é muito difícil você assumir, por exemplo, hoje um padrão Deméter. Mulheres que querem ficar em casa e que não conseguem, que não estão a fim de ir trabalhar, por exemplo. Muitas vezes elas Uhum. passam dificuldades, são criticadas pelas outras, simplesmente porque elas querem ficar em casa, cuidando do filho, cuidando do marido, cuidando. Enfim, é isso, gente. A gente precisa entender que as pessoas têm maneiras diferentes de se expressar, né? E É, valorizar cada uma delas como válida. na jornada da heroína, Maureen Murdock, ela fala exatamente isso. As qualidades do feminino não são valorizadas na nossa sociedade. Então, a gente se Isso. identifica com o masculino para a gente ser aceita. Então, a maternidade vale menos do que uma grande promoção. Virei CEO de tal empresa, estou grávida. São dois pesos e duas medidas nessa revelação, né? Para a Isso. sociedade, assim como um todo. Então, ela fala Exato. muito isso, que a gente precisa, esse retorno, né, de integração com a deusa, tem muito a ver com a gente dar valor às qualidades do feminino, que podem ser desenvolvidas por homens e mulheres, né? Mas a gente precisa valorizar, se emocionar, chorar, a arte, a beleza, Isso. a compaixão, são várias características que é do feminino e que homens e mulheres podem desenvolver esses aspectos, e isso tem que ser, né, honrado, né, tem que ser visto. Engraçado, você falou uma coisa de arte e beleza. Por exemplo, quando a gente fala em Afrodite, muita gente pensa o quê? Que Afrodite só tem a ver com sexualidade. Fala em libido como se libido fosse só para questão sexual. Libido é a força que impulsiona a vida. Então, quando você tem Afrodite colocando você para fazer as coisas acontecerem, Afrodite não é uma deusa feminina. Ela tem uma energia muito yang, porque é ela que faz as coisas acontecerem. E a libido, ela é yang, ela não é yin. Shakti, Shakti é a criação, né, Pois e é, uma força, né, que representa o feminino, mas ela é yang. Hoje a gente até discute mais isso, yin e yang, né, porque até nas nossas escolhas aí de gênero, você vai ter cis, trans. Então, Jung foi ótimo em falar de ânima e ânimos, mas a gente está aí avançando em muitas coisas. Então, hoje já estamos meio que na mistura, assim. Então, podemos ver uma coisa feminina e com essa energia. Né? No exatamente. oráculo das nativas tem algumas, várias, que tem essa energia aí bem Yang. E nem por isso deixam de ser deusas, né? Pois Não é é, elas não têm uma referência do masculino, elas têm a sua própria energia, né, de força. mas é justamente por causa dessa coisa do mundo moderno, né, Lu? Porque acaba que fica conveniente falar de deusas como se fosse somente o sagrado feminino, e esse sagrado feminino
cortasse o masculino da vida da gente. A gente precisa do masculino. A gente precisa integrar. A gente precisa ter Sim. as duas forças ali atuando. E em alguns momentos a gente percebe que tem mais de uma ou mais de outra. E fazer com que isso aconteça com suavidade a integração dessas duas forças. Porque isso é a nossa potência. Nossa potência não é somente feminino. Nossa potência é feminino e masculino. É yin e yang atuando juntos para que a gente consiga realizar tudo que a gente veio para realizar. Então, assim, aí voltando para Michele, Michele, a oportunidade de você comprar algum livro para ler. Tem o Oráculo de Luciana, que você pode aprender muito sobre a coisa das deusas nativas, que tem um conteúdo muito interessante, uma pesquisa que ela se aprofundou bastante. É um oráculo maravilhoso, que eu não desgrudo dele aqui. Tem um livro que eu gosto muito, que é muito antigo, que é um oráculo também, que é o Oráculo da Deusa, que ele também fala algumas Ah, coisas de algumas deusas. Ele tem deixa eu ver, que enfim. eu tô perto aqui, gente. É esse. O meu tá aqui, o meu fica na minha cabeceira, eu queria dizer isso. Eu não vou buscar porque senão eu vou desmontar a live. Mas Esse aí aqui é tem esse muito daí, porque tem deusas do mundo todo. do mundo todo, exatamente. Tem meu livro, que eu vou falar um pouco das deusas, 6 deusas gregas, que tô lançando agora, e eu vou falar dessas deusas e falar um pouco sobre os florais para ajudar a trazer a sombra para a luz nessas deusas. Tem um livro para mim que é muito interessante, que é um livro, para mim, ele é uma bíblia sobre essa coisa do trabalho com deusas, que é A Deusa Interior, de Dr. Roger Uger, que já falecido, infelizmente. Mas é um livro Uhum. antigo, é um livro maravilhoso. Ele faz uma exposição ali fantástica sobre esses arquétipos gregos. Tem também um que é Oráculo da Grande Mãe, de Claudinei Prieto. Tem Oráculo da Grande Acho que é Mãe, Oráculo da Grande Mãe, alguma coisa assim. Que também tem as tem um deusas passeio. que é de Jean Shinoda Bolen. As deusas e a mulher é muito bom, porque é um olhar da mulher, né? Nessa escrita. É ótimo. As deusas e a mulher. A Deusa Interior é o livro que tem um teste, que todo mundo já fez um dia. Eu fiz e fiquei chocada. Enfim. E é isso. Então, tem muitas formas de você buscar conhecimento sobre as deusas, procurar saber como que elas influenciam na vida da gente, porque não é uma questão mística. Enfim, é isso. É vida real, gente. É vida real. As deusas na vida da gente, isso é vida real. A gente percebe todos os dias, quando a gente começa a perceber que existe realmente essa conexão, a gente começa a entender tudo na vida da gente mesmo, no dia a dia, né, Lu? Eu acho que dá tempo de alguém fazer mais algum. Não dá mais, não. A gente vai Eu precisar acho que a gente tem desligar, senão eu 5 não vou conseguir minutos. salvar. Para Uhum. você, para mim não tem mais, não. Para mim só faltam 2. É? Mas eu estou aqui Para no meu mim, relógio analógico. Se você está no digital, eu tô então olhando ok. aqui, só faltam 2. Mas então, Lu, eu queria te agradecer por você ter topado estar aqui comigo hoje, da gente bater esse papo. Queria muito que a gente estivesse num círculo de mulheres assim, no chão. Eita, vai acabar. Ei, Que só a gente serve para estivesse me sentada no despedir. chão, fazendo alguma coisa assim, num círculo e tal. Enfim, conversando, trocando ideias, tirando cartas do oráculo. Mas vai ter que ser assim à distância e a gente vai se conformar, né? Isso. Vamos sonhando e vamos tecendo, né? Já já a gente vai Isso, poder materializar. Aí, exatamente. pedindo. Aqui falta 1 minuto. Gente, obrigada por Então, estarem aqui muito com a gente. A live vai ficar salva no meu IGTV e depois vai estar lá no canal do YouTube. Vocês podem assistir, podem compartilhar e amanhã a gente vai sortear quem foi que fez os comentários para concorrer ao sorteio. O Lu vai fazer um atendimento no Oráculo da Deusa no Nativa oráculo da deusa. e eu vou fazer um atendimento floral de florais arquetípicos. Então, é isso. Amanhã a gente vai publicar o sorteio o resultado do sorteio nos stories. Aí tem que ir lá no perfil da Vida em Flor e fazer o comentário, marcar 3 pessoas no mínimo para concorrer. Tá bom? Beijo, Lu. Gente, obrigada. Beijo, obrigada. Tchau. Pedir. Tchau.